Eu sempre imaginei o casamento da minha filha como um dia de redenção. Depois de anos de distância, de uma adolescência conturbada e de uma juventude em que ela me via mais como um provedor do que como um pai, pensei que aquele seria o momento em que o tempo cicatrizaria as feridas. A igreja estava iluminada. O cheiro de flores brancas e velas misturava-se ao perfume doce dos convidados. A orquestra ensaiava acordes suaves e eu, parado ao lado do altar, observava minha filha caminhar com passos lentos e seguros. Ela vestia o mesmo véu que um dia pertenceu à mãe dela, minha esposa. E por um instante, vendo as duas sorrirem, tive a impressão de que tudo estava finalmente em harmonia. A cerimônia tinha começado pontualmente. O noivo parecia nervoso, e a plateia estava tomada por aquele silêncio respeitoso que antecede os votos. A voz do celebrante ecoava pelas paredes antigas e eu sentia o coração bater com força, como se cada palavra dita ali fosse também uma promessa de paz para minha família. Do meu lugar, na primeira fila, olhei para minha esposa. O sorriso dela parecia sereno, talvez até orgulhoso. Depois de tantos anos de pequenas discussões, de desgastes e silêncios, ela também parecia feliz. Foi então que tudo se quebrou. A cerimônia seguia o roteiro comum. O padre perguntaria à noiva se aceitava o noivo, e depois, ao noivo, se aceitava a noiva. Aquelas palavras que ouvimos 1000 vezes em casamentos alheios, mas que, quando ditas diante de quem amamos, adquirem outro peso. O celebrante se virou para minha filha e disse com suavidade: "Você aceita este homem como seu legítimo esposo?" Ela respirou fundo, olhou para o noivo e, antes que pudesse responder, minha esposa deu um passo à frente. O salto ecoou no chão de mármore. Um único som seco, pequeno, mas que fez o salão inteiro se calar. O padre hesitou, confuso. A noiva se virou, o noivo também. E então minha esposa, com a voz trêmula, porém firme, disse: "Antes que você diga sim, há algo que todos precisam saber." O silêncio se tornou outro. Não o da reverência, mas o da antecipação do desastre. A respiração da minha filha vacilou e o noivo empalideceu. Eu me levantei, tentando entender o que estava acontecendo, mas o olhar dela, da minha esposa, me paralisou. Era um olhar que eu não reconhecia. Ela virou-se lentamente para a plateia e, em seguida, para nossa filha, e pronunciou cada palavra como se estivesse lendo uma sentença. "Estou grávida, e o bebê é do seu noivo." O som que veio depois foi um conjunto de respirações presas, de murmúrios sufocados e de cadeiras rangendo. O padre deixou cair o livro sobre o altar, o fotógrafo abaixou a câmera e a música cessou abruptamente. Eu congelei. Senti o corpo inteiro paralisar, como se o chão tivesse se tornado gelo sob meus pés. A expressão da minha filha se desfez em segundos. A cor fugiu do rosto, os lábios tremeram, e ela recuou 2 passos encarando o noivo com um misto de horror e incredulidade. O rapaz, imóvel, tentava balbuciar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Minha esposa, por outro lado, parecia estranhamente calma, quase satisfeita. Havia um brilho nos olhos dela, algo entre desafio e vingança. Ninguém falava, ninguém respirava. Eu senti o estômago se contrair como se tivesse engolido pedras. Tudo dentro de mim dizia para correr até ela, para calá-la, para entender. Mas algo me fez ficar quieto. Talvez o medo de descobrir que era verdade. Minha mente girava, tentando juntar as peças. Quando? Como? Por quê? Minha filha caiu de joelhos, soluçando sem som. O noivo deu um passo em sua direção, mas ela se afastou como se ele fosse fogo. A plateia começou a se agitar. Vozes confusas, alguém tentando confortar, alguém tentando filmar. Eu só ouvia o eco da frase: "Estou grávida e o bebê é do seu noivo." Olhei para minha esposa, aquela mulher que dividiu comigo 26 anos de vida. E pela primeira vez, vi nela um rosto que não conhecia. Ela não tremia, não chorava,
Apenas me observava, como se esperasse algo de mim. Talvez aprovação, talvez apoio. Eu não consegui dizer nada. A cerimônia desmoronou em questão de segundos. O padre se afastou, constrangido. A noiva foi amparada por uma das madrinhas, enquanto os convidados se levantavam indecisos entre ficar ou sair. O noivo tentava falar, mas a voz falhava. Eu continuei parado, olhando para minha esposa, buscando uma explicação que não viria. Foi então que, no meio daquele caos, uma voz fina e frágil cortou o ar. Vinha das últimas fileiras. Isso é mentira, e eu posso provar. Todos se viraram ao mesmo tempo. Era minha sobrinha, uma menina de 9 anos, pequena, de cabelos presos com fitas brancas. Ela estava de pé sobre o banco, o rosto vermelho, as mãos tremendo, mas os olhos firmes. Eu nunca esquecerei aquele momento. O silêncio que seguiu foi quase absoluto, até o ar pareceu parar. Minha esposa empalideceu e, pela primeira vez desde o início, perdeu o controle do olhar. Minha filha, ainda ajoelhada, levantou a cabeça com esperança e medo. O noivo ficou imóvel, sem entender se devia se defender ou esperar. A menina olhou para mim, diretamente para mim, e disse: "Tio, eu sei que ela está mentindo." E naquele instante eu soube que tudo o que eu achava conhecer sobre minha família estava prestes a ruir. A igreja parecia um quadro congelado. Ninguém respirava. O olhar de todos se fixava naquela menina de 9 anos que, sem entender completamente o peso do que dizia, havia interrompido o maior escândalo que eu já presenciara. Minha sobrinha estava pálida, mas sua voz soava mais firme do que a de qualquer adulto presente ali. Minha esposa, a mulher que minutos antes havia destruído o casamento da própria filha, deu um passo à frente. O rosto dela era uma máscara entre fúria e incredulidade. "O que você está dizendo, criança?" Ela perguntou com aquele tom doce e ameaçador que eu conhecia bem. Mas a menina não recuou. Segurava um pequeno celular rosado nas mãos e tremia apenas nas pontas dos dedos. "Tia, isso não é verdade. Você mentiu", ela disse com a voz embargada. Minha filha, ainda ajoelhada, virou-se para olhar a menina como quem vê uma tábua de salvação em alto mar. O noivo permaneceu em silêncio, incapaz de compreender se aquele pesadelo estava se desmanchando ou apenas mudando de forma. Mentiu sobre o quê? Minha esposa forçou um sorriso, tentando parecer calma, mas sua voz estava seca, quebrada. "Sobre o bebê e sobre o noivo", respondeu a menina quase num sussurro. A plateia murmurava e o som crescia como uma onda. Eu senti o coração bater tão forte que por um instante pensei que desmaiaria. O padre observava em silêncio, imóvel. E o fotógrafo, sem saber se devia continuar filmando, abaixou a câmera lentamente. "Do que você está falando, querida?" Minha esposa insistiu, um tom de falsa ternura dominando a voz. "Eu ouvi você no jardim ontem à noite. Você estava no telefone e dizia que ninguém podia saber que o bebê era de outro homem. Que se fingisse ser do noivo, ele não casaria com a prima e você ficaria com tudo." Foi como um trovão. A frase ecoou pelos bancos, atravessando o salão inteiro. O noivo levantou-se de repente como se tivesse levado um tapa. "O quê?" disse ele, olhando para minha esposa, a confusão estampada no rosto. Minha filha, por sua vez, soltou um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Eu fiquei imóvel. Minha esposa tentou reagir, balançou a cabeça com um sorriso forçado. "Isso é absurdo. É só uma criança, não sabe o que ouviu." Mas o tom dela já não convencia ninguém. Eu conhecia aquela voz, aquele tremor. Era o mesmo que ela usava quando tentava sustentar uma mentira grande demais. A menina apertou o celular nas mãos. "Eu gravei", disse quase chorando. A palavra "gravei" caiu como uma sentença. O salão inteiro se ergueu em murmúrios. Os padrinhos se entreolharam e alguém na plateia deixou escapar um "meu Deus".
A pequena caminhou até o altar com passos curtos, determinada, e estendeu o celular para mim. Tá aqui, tio. Eu juro que não tô mentindo. Eu a peguei nos braços instintivamente, protegendo-a do olhar de fúria que minha esposa lançava. Deixa eu ver. Pedi, com a voz mais calma que consegui forçar. A gravação começou, e o som dela, a voz da mulher que eu amei por metade da vida, soou no alto-falante da igreja. Ele vai acreditar, sim. O idiota sempre acreditou em mim. Se eu disser que é dele, ele não casa. A menina desiste e eu garanto o que é meu. Depois a gente resolve o resto. A voz dela, inconfundível. O murmúrio coletivo virou um coro de choque. O noivo deu um passo para trás, o rosto vermelho, a respiração curta. Minha filha levantou-se com dificuldade, cambaleando, e olhou para a mãe como quem vê um monstro. Você, por quê? A voz dela saiu fraca, rachada. Minha esposa não respondeu. Apenas virou-se e tentou caminhar em direção à saída, mas duas das madrinhas instintivamente se colocaram na frente. O noivo, ainda sem reação, apenas balbuciava frases desconexas. Eu não sabia, eu juro que não sabia, enquanto olhava ora para a noiva, ora para mim, como se buscasse alguém que o absolvesse. Eu não disse nada. Não porque não tivesse palavras, mas porque qualquer palavra seria pequena demais diante daquilo. Vi minha filha desabar novamente, desta vez nos braços da madrinha. A menina ainda chorava baixinho, sem entender a dimensão do que acabara de fazer, e eu a abracei mais forte. O padre constrangido recolheu o livro e murmurou algo sobre encerrar a cerimônia. Os convidados começaram a sair em silêncio, uns murmurando orações, outros tentando evitar o olhar de quem fosse culpado ou vítima. Minha esposa, percebendo que a verdade havia escapado completamente de suas mãos, olhou para mim por um breve instante. Havia raiva ali, mas também algo mais profundo, talvez medo. E eu percebi que, apesar de tudo, ela ainda esperava que eu ficasse do lado dela. Mas eu não me movi. Quando o último convidado saiu e a música cessou de vez, o salão ficou em silêncio absoluto. Minha filha se afastou, sendo levada pelas madrinhas. O noivo, chorando, tentou segui-la, mas eu o segurei pelo braço. Não agora, disse apenas. Ele assentiu sem olhar para mim e saiu em direção ao pátio, atordoado. Ficamos apenas nós quatro. Eu, minha esposa, minha sobrinha e o padre, que observava de longe, como se temesse qualquer movimento. Minha esposa abriu a boca. Tentou dizer algo, mas nada saiu. O som de um trovão ao longe cortou o silêncio. Você mentiu diante de Deus, da sua filha, de mim e do nosso nome. Eu disse finalmente com a voz baixa, quase sem emoção. Ela recuou um passo, mas não respondeu. Havia um vazio no olhar dela, como se não reconhecesse o que acabara de fazer. Segurei a mão da menina e comecei a caminhar em direção à porta. Lá fora, a chuva começava a cair, fina e lenta. Atrás de mim, ouvi minha esposa chamar meu nome, 1, 2 vezes. Não me virei. Apenas continuei andando até a saída, com a menina ao meu lado, sentindo o peso de um mundo que desabava nas minhas costas. Naquele dia, percebi que o que havia acabado não era apenas um casamento. Era uma vida inteira de confiança e ilusão que se partia diante de todos. E no meio da tempestade que começava a cair, a única coisa que eu consegui pensar foi: não existe silêncio mais profundo do que o que vem depois da verdade. Não existe silêncio mais profundo do que o que vem depois da verdade. Quando deixei a igreja, a chuva já engrossava, batendo no chão com o mesmo ritmo de um coração cansado. A menina segurava firme minha mão e por um instante eu senti que era ela, e não eu, quem estava me guiando. Do lado de fora, os convidados se dispersavam como sombras, tentando fugir do constrangimento e das câmeras dos curiosos. Ninguém falava comigo. Ninguém ousava perguntar nada.
Era como se todos soubessem que qualquer palavra dita naquele momento seria uma invasão a algo sagrado e arruinado. Entrei no carro sem olhar para trás. A menina sentou-se ao meu lado, ainda com o celular nas mãos, o pequeno aparelho que carregava dentro dele o estopim da ruína e, paradoxalmente, a única fagulha de justiça que restava. Dirigi em silêncio, o limpador de para-brisas cortando o som da chuva, enquanto a cabeça latejava. Eu pensava em minha filha, na imagem dela ajoelhada, desfeita em lágrimas, e em como, em questão de minutos, tudo o que eu havia acreditado sobre o amor e a família se transformara em poeira. Chegando em casa, deixei a menina na sala e fui direto para o escritório. Precisava de ar. Mas o ar dentro de mim parecia mais pesado que o da tempestade lá fora. Fiquei de pé diante da janela por longos minutos, observando as gotas escorrerem pelo vidro e tentando entender o que poderia levar alguém a destruir a própria filha. Amor doentio? Inveja? Loucura? Ou simplesmente o medo de ser esquecida? A menina se aproximou devagar, o cabelo grudado no rosto, os olhos grandes demais para tanta responsabilidade. Tio, eu não devia ter falado. Ela perguntou. A voz dela era tão pura que partia o coração. Você fez o que era certo, respondi, virando-me para ela. Nunca se arrependa de dizer a verdade. Ela assentiu, mas parecia confusa, como se ainda não compreendesse a gravidade do que tinha feito. Ela mentiu para todo mundo. Continuou num sussurro. Eu ouvi quando ela ligou para alguém. Ela disse que precisava acabar com o casamento porque senão vocês iam descobrir tudo. Descobrir o quê? Perguntei com cuidado. A menina hesitou. Ela falou que o bebê não era do noivo, que era de um homem que ajudava ela com dinheiro. O chão pareceu se mover sob meus pés. De repente, o escândalo público do casamento se transformava em algo ainda mais sombrio. Você tem certeza do que ouviu? Tenho. Ela chorava e dizia que não podia perder tudo, que o senhor já não confiava nela e que se a filha casasse, ela ficaria sozinha. Fiquei em silêncio. Era a primeira vez que eu realmente compreendia o que estava por trás daquilo. Não se tratava apenas de ciúme ou vingança. Era desespero. Era medo de perder o poder, o controle sobre mim, sobre a casa, sobre a imagem de família perfeita que ela cultivara por décadas. A menina estendeu o celular. Tem mais, tio. Havia outra gravação. Curta, mal cortada, feita às pressas. Ouvi a voz dela, minha esposa, discutindo com alguém. A voz masculina do outro lado soava impaciente, fria. Você prometeu que resolveria isso. Eu não vou pagar por um erro seu. Você não entende. Ela dizia chorando. Se eles descobrirem, eu perco tudo. Preciso de tempo. A gravação terminou abruptamente, mas bastou. Eu sabia o suficiente. Fiquei imóvel por longos minutos. Dentro de mim, duas forças lutavam. A vontade de explodir, de ligar para ela, de exigir explicações, e a outra mais fria que me pedia calma, estratégia. Eu sabia que gritar não traria respostas, só daria mais poder à mentira. Você é muito corajosa, eu disse à menina, mas agora precisa descansar. Eu cuido do resto. Levei-a até o quarto de hóspedes, cobri-a com um cobertor e esperei que dormisse. No silêncio da casa, comecei a andar de um lado para o outro. Cada passo parecia ecoar como martelo na mente. As imagens voltavam, o altar, o rosto da minha filha, o olhar vazio da mulher que um dia jurei proteger. Peguei o telefone, digitei o número de casa e ouvi chamar. Ela atendeu no segundo toque. A voz soou diferente, trêmula, cansada, mas ainda tentando soar controlada. Você destruiu nossa família, eu disse com calma. Eu salvei nossa filha de um homem que não a amava. Eu a protegi. Respondeu num tom quase histérico. Você se protegeu. E mentiu para todos nós. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu. Um riso curto, sem graça, cheio de nervosismo.
Você acredita numa criança agora? Eu acredito no que ouvi. E no que vi em seus olhos quando percebeu que ela te desmascarou. Mais um silêncio. O tipo de silêncio que anuncia o fim de algo. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Ela disse por fim. Você nunca entendeu o que é sentir tudo escapar das mãos. Não. Eu não entendo, porque eu nunca precisei destruir ninguém para me sentir viva. Desliguei antes que ela pudesse responder. Fiquei ali, parado com o telefone ainda quente na mão. A madrugada se arrastou devagar. Eu não dormi. Revi cada detalhe, cada lembrança, cada momento em que talvez ela tenha dado sinais e eu tenha fingido não ver. A menina dormia tranquila no quarto ao lado, sem imaginar que havia salvado uma família inteira com a inocência de quem ainda acredita que a verdade vence. Quando o dia amanheceu, o céu ainda estava cinza, e o som da chuva se tornara apenas um gotejar distante. Minha filha me ligou cedo. A voz fraca, rouca, quebrada. Pai, eu não sei o que fazer. Não faça nada ainda. Respondi. Deixa as coisas se assentarem. Agora não é hora de decidir. É hora de respirar. Ela chorou, e eu não disse mais nada. Às vezes o silêncio é o único remédio possível. Depois da ligação, fui até o quarto da menina. Ela ainda dormia, abraçada ao celular. Olhei para ela e senti um misto de orgulho e tristeza. Uma criança não deveria ser o pilar moral de uma família inteira, mas ali estávamos, salvos por uma voz infantil e um gesto puro. Peguei o aparelho com cuidado, copiei os áudios para um pendrive e guardei no cofre do escritório. Eu sabia que ainda precisaria daquelas provas. A verdade, por mais dolorosa que fosse, agora estava nas minhas mãos. E naquele momento percebi algo terrível. Minha esposa não havia apenas destruído o casamento da filha. Ela tinha preparado o terreno para uma guerra. Ela tinha preparado o terreno para uma guerra. E naquele momento, eu ainda não sabia o quanto ela havia se antecipado. Eu sempre fui o tipo de homem que acreditava no equilíbrio das coisas, na lógica silenciosa que separa o certo do errado. Mas depois daquela manhã, percebi que às vezes o mal não chega gritando. Ele se instala devagar, aprende o caminho da casa e passa a viver entre nós como se sempre tivesse pertencido ali. 2 dias se passaram desde o casamento interrompido. A cidade inteira já comentava o escândalo. Jornais locais falavam sobre a cerimônia que terminou em tragédia familiar. E as redes sociais se tornaram o tribunal onde todos julgavam, mesmo sem conhecer ninguém. Eu evitava sair de casa, não por vergonha, mas por exaustão. A cada ligação, alguém perguntava se era verdade, se a criança era mesmo do noivo, se minha esposa tinha sido presa, se eu ainda morava com ela. A resposta para a última pergunta era não. Depois da conversa fria que tivemos ao telefone, ela desapareceu por 2 dias. Não atendeu, não mandou mensagem, não deu sinal. Parte de mim queria acreditar que ela havia ido se esconder por vergonha, mas a parte mais lúcida sabia que ela estava arquitetando o próximo movimento. Pessoas como ela não desaparecem, recuam. E quando recuam, é apenas para atacar de novo. Na manhã do 3º dia, o portão automático se abriu e o som do motor do carro dela preencheu o silêncio do pátio. Eu estava na cozinha terminando o café quando ouvi os passos no corredor. Ela entrou, molhada da chuva, com os olhos fundos e o cabelo desgrenhado, e colocou a bolsa sobre a mesa. Precisamos conversar, disse sem me olhar. Respondi apenas, agora você quer conversar? Ela suspirou, tirou o casaco e ficou em pé diante de mim, com aquele mesmo ar que sempre usava quando queria se fazer de vítima. Eu errei, mas você não entende o motivo. Não, eu entendo. Você queria que a filha te odiasse, que o noivo fugisse, que tudo ruísse, contanto que ninguém te esquecesse. Eu estava desesperada, disse ela, a voz embargando. Eu não podia ver ela tomar tudo o que era meu. Seu? Perguntei levantando o olhar. Nada aqui era seu.
Tudo era nosso. Até você decidir que só existia você. Ela se sentou, começou a chorar, mas havia algo ensaiado naquele choro. Aquele homem me ameaçava, disse entre soluços. Se eu não terminasse o relacionamento, ele contaria para todos. Eu fiz aquilo para proteger a família. Protegeu? Perguntei rindo sem humor. Você destruiu o que restava dela. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu ia contar tudo, juro. Só precisava de tempo. Tempo? Você esperou o dia do casamento da própria filha para se redimir, no altar, diante de Deus? A pergunta ficou suspensa no ar, e ela não respondeu. Ficou apenas ali, encolhida, como alguém que finalmente se deu conta de que a encenação tinha acabado. Naquela noite, ela dormiu em outro quarto. A casa, antes cheia de vozes, cheirava a mofo e arrependimento. Fiquei acordado por horas, ouvindo o som das tábuas estalando com o vento e tentando entender onde, em que momento, aquele amor se transformou em algo venenoso. Talvez quando a beleza dela começou a se desvanecer e ela passou a medir o próprio valor pelo reflexo dos outros. Talvez quando percebeu que a filha herdava o que ela achava que ainda lhe pertencia: juventude, atenção, futuro. Na manhã seguinte, encontrei-a sentada no jardim, com uma xícara de café fria nas mãos. O olhar distante como quem observa ruínas. Sentei-me ao lado sem dizer nada. Por um instante vi ali a mulher que um dia amei. Frágil, perdida, tentando se agarrar ao que restava de dignidade. Eu não queria que fosse assim, disse ela. Mas eu não sou a única culpada. Não, respondi, mas é a única que escolheu mentir. Ela desviou o olhar e começou a rir baixinho, um riso amargo, quase infantil. Você acha que é fácil envelhecer ao lado de alguém que já não te enxerga? Você se escondeu no trabalho, se afastou, me deixou desaparecer. E agora finge que tudo isso é culpa minha. Houve um tempo em que esse tipo de argumento me desmontaria, mas não mais. Você se apagou sozinha, respondi, e no caminho tentou apagar todos nós. Ela ficou em silêncio. Depois se levantou e entrou na casa. No fim da tarde, recebi uma ligação da minha filha. A voz dela ainda trêmula. Mãe me mandou mensagem, disse. Disse que vai viajar, que precisa de tempo. Deixa ir, respondi. Dessa vez deixa. Desliguei e fiquei olhando para o quintal vazio, lembrando de como aquele espaço um dia abrigou aniversários, risadas, planos. Agora era apenas um cenário de fantasmas. 3 dias depois, o advogado me ligou. Senhor, recebi uma solicitação estranha. Sua esposa pediu acesso aos documentos da empresa e à conta conjunta. Disse que o senhor autorizou. Eu fechei os olhos. A guerra, enfim, começava. Voltei para casa e encontrei o escritório revirado. As gavetas abertas, papéis espalhados. Ela tinha levado cópias, contratos, extratos e deixado apenas uma carta. Você sempre achou que eu era fraca. Agora vai ver o que é força. Assinada com o nome dela, nada mais. Sentei-me na poltrona, o papel tremendo nas mãos. Não chorei, não gritei. Apenas senti um vazio sereno. O tipo de calma que precede o contra-ataque. Naquela noite, liguei para meu advogado e pedi para suspender todas as autorizações conjuntas, revisar as contas, bloquear os acessos. Ele perguntou se eu esperava algo grave. Ela não quer sair perdendo, respondi. E pessoas assim, quando caem, arrastam o que podem com elas. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um instante e então disse: Então prepare-se, senhor. Isso ainda vai longe. Desliguei, fechei o escritório e subi as escadas. Ao passar pelo quarto vazio dela, vi que o guarda-roupa estava aberto. As prateleiras vazias, o cheiro dela ainda pairando no ar. Sobre a cama, o véu da filha, dobrado, esquecido. Toquei o tecido e percebi que ainda havia pequenas pérolas costuradas com linha prateada. Por um segundo senti pena. Mas pena não é perdão. E perdão não é esquecimento.
A chuva voltou naquela madrugada e, entre um trovão e outro, percebi que o que eu estava sentindo não era raiva. Era algo mais frio, mais claro. Eu sabia que a verdade, por mais cruel que fosse, sempre cobra o que é seu. E cedo ou tarde, ela viria buscar. Eu sabia que a verdade, por mais cruel que fosse, sempre cobra o que é seu. Mas o que eu ainda não sabia é que, às vezes, ela vem acompanhada de fragmentos do passado. Estilhaços de lembranças que voltam com cheiro, voz e dor. Nos dias que se seguiram, a casa permaneceu em silêncio, mas o silêncio dela era outro, não mais o da solidão, e sim o de um campo minado depois da explosão. Cada cômodo parecia guardar uma história, um segredo que eu ignorara por conveniência. Passei a revisitar o que restava. As fotos na estante, as cartas antigas, os presentes trocados em aniversários distantes. Era estranho perceber que, em muitas daquelas lembranças, havia já uma sombra de distância que eu havia preferido não ver. Nas imagens, ela sempre olhava para mim de um jeito calculado, como quem mede a força do que tem nas mãos. Eu achava que era amor. Hoje sei que era controle. No quarto dela, encontrei uma caixa de sapatos coberta de poeira. Dentro, havia recibos, cartas e algumas fotos cortadas pela metade. Um pedaço mostrava o rosto de um homem, não o meu, ao lado dela, em um restaurante. A data no canto da foto era de quase 2 anos antes do casamento da nossa filha. Havia também anotações em um caderno pequeno, com letras apressadas, fragmentos de conversas telefônicas. Ele quer que eu escolha. Se eu me separar agora, perco tudo. Preciso de mais tempo. Fechei o caderno devagar, sentindo o peso de cada linha. Era como se estivesse lendo a cronologia da ruína que ela vinha preparando há anos, pacientemente, enquanto sorria em jantares de Natal e brindava aniversários com champanhe. No fundo da caixa havia um bilhete amassado. A letra era dela, mas o tom diferente. Se ele descobrir, acabou. Mas talvez seja melhor assim. Sentei-me na beira da cama, segurando o papel, e percebi que aquele talvez tivesse sido o único momento de sinceridade em toda a farsa. Ela sabia que seria descoberta cedo ou tarde. Talvez por isso tenha escolhido o dia do casamento para cair de forma grandiosa, dramática, no centro das atenções. Ela sempre precisou de plateia. À noite, minha filha veio até mim. O rosto ainda marcado pelo cansaço, os olhos fundos de quem passou dias sem dormir. Ela te procurou? Perguntou. Não, respondi. Mas vai. Ela sentou-se ao meu lado. Sabe o que é mais difícil? É lembrar das vezes em que eu pensei que ela só queria o melhor para mim. Ela dizia que o noivo não era bom o bastante, que ninguém me amaria como ela amava. E eu acreditava. Fiquei em silêncio. Há dores que não se consolam com palavras. Pai, continuou, você acha que ela sempre foi assim? Não. Acho que ela foi se tornando, aos poucos. Quando o medo de perder ficou maior do que o amor de ter. Ela chorou, e eu apenas a abracei. Foi o primeiro abraço verdadeiro que trocamos em meses. Depois que ela foi dormir, fiquei no escritório, olhando para o pendrive que guardava as gravações. Aquela menina de 9 anos, minha sobrinha, havia acendido o pavio, mas o que queimava agora era muito mais antigo. Era a combustão lenta de anos de engano, pequenas traições invisíveis, segredos guardados em olhares. Abri o laptop e comecei a investigar com calma. O nome do homem das fotos me era familiar. Depois de algumas buscas discretas, encontrei o que temia. Ele era um consultor financeiro, um nome que aparecia em registros de transações ligadas a uma empresa onde ela havia trabalhado anos antes. Descobri que ela havia feito transferências regulares para uma conta no exterior. Pequenas quantias, mas constantes. Dinheiro que saía das nossas economias. A ficha caiu devagar. Ela não apenas havia mentido sobre o bebê e o noivo, havia montado uma rede de manipulação financeira.
E o casamento da nossa filha teria sido o último obstáculo para ela se livrar de mim, oficialmente, com os papéis de partilha já quase prontos. Fechei o laptop. Senti o corpo inteiro tremer, não de raiva, mas de uma lucidez quase gélida. Às vezes, o que mais destrói não é a traição em si, mas perceber que você viveu tanto tempo ao lado de alguém que estudava o melhor momento para te apunhalar. Na manhã seguinte, fui até o escritório do meu advogado. Entreguei a ele os papéis, as fotos, as gravações, o pendrive. Quero que nada mais no meu nome esteja acessível a ela, disse. Nem conta, nem propriedade, nem empresa. Ele me olhou por cima dos óculos. Entendido. O senhor quer seguir por vias legais ou prefere algo mais? Discreto? Legais, respondi. O silêncio é a minha vingança. Ela vai entender o que é perder o poder sem que eu precise levantar a voz. Assinei os documentos. A cada assinatura, senti uma camada de passado se desprender de mim. Quando terminei, o advogado me disse que entraria com o pedido de separação e bloqueio de bens naquela mesma tarde. Voltei para casa e sentei-me na varanda, o céu começando a clarear depois de dias de chuva. Era a primeira vez em semanas que eu respirava sem peso. Ainda assim, havia algo em mim que doía. Não por ela, mas pelo que deixamos de ser. Pensei no início de tudo. Quando a conheci, ela era apenas uma garota de sorriso fácil e ambição grande demais para o tamanho da cidade. Eu me encantei por isso, pela força, pela confiança, pela maneira como ela parecia saber sempre o que queria. Só mais tarde percebi que às vezes quem sempre sabe o que quer também aprende cedo demais a disfarçar o que sente. E talvez eu tenha sido cúmplice sem perceber. Talvez em algum momento eu tenha preferido não ver para não perder o que restava de nós. Enquanto o sol nascia, uma brisa leve trouxe o cheiro das flores do jardim, que ela cultivava com tanto zelo. Pensei em arrancá-las, mas deixei ficar. Elas eram o que restava de bonito numa história que, mesmo sem saber, ela já havia transformado em ruína muito antes do casamento. E ali, sentado, compreendi. O passado não morre de repente. Ele apodrece devagar, e o cheiro da mentira é o que primeiro denuncia que algo já está morto. O cheiro da mentira é o que primeiro denuncia que algo já está morto. Depois que percebi isso, passei a observar o mundo de forma diferente. As conversas, os gestos, os silêncios. Tudo que antes parecia trivial agora me soava como parte de um código que eu não havia decifrado. Descobrir a extensão do que ela havia feito não era mais uma questão de vingança, mas de entendimento. Eu precisava saber até onde chegava o buraco que ela havia cavado sob os nossos pés. As manhãs voltaram a ser silenciosas. Minha filha havia se mudado temporariamente para a casa de uma amiga e evitava falar comigo. Não por culpa, mas por exaustão. A menina, minha sobrinha, voltara para os pais e eu ligava de tempos em tempos apenas para saber se estava bem. Era ela, ironicamente, a única presença limpa em meio à sujeira que restava. Comecei a investigar em silêncio, como quem reorganiza os destroços de uma casa após um incêndio. Vasculhei pastas antigas, e-mails arquivados, extratos de contas conjuntas. Cada documento parecia um fragmento de uma vida dupla construída com calma e precisão. Descobri que minha esposa tinha alugado um pequeno escritório em nome de uma empresa fantasma, usada para movimentar quantias discretas. Nada que chamasse atenção, mas o suficiente para criar um colchão financeiro invisível, um fundo de fuga, talvez. Foi quando encontrei uma pasta oculta em um dos computadores antigos. O nome do arquivo parecia inofensivo. Lembranças. Dentro havia apenas fotos, mas nenhuma delas era familiar. Eram registros feitos em hotéis, restaurantes e viagens curtas. Sempre ela e o mesmo homem, o consultor financeiro das fotos da Caixa. Em uma das imagens, estavam em uma praia que eu reconheci de imediato. A mesma em que passamos um aniversário de casamento 10 anos antes.
Ela havia voltado lá, só que com outro. Fechei o arquivo. O monitor refletia meu rosto e por um segundo quase não me reconheci. A partir dali, as peças começaram a se encaixar. As viagens que ela dizia fazer para visitar a mãe doente, as reuniões noturnas que pareciam intermináveis, as justificativas vagas sobre extratos bancários. Tudo tinha um padrão. Ela vinha construindo uma segunda vida, passo a passo, até o dia em que decidiu destruir a primeira. Procurei o advogado novamente. Mostrei as provas. Ele me olhou com aquele tipo de respeito silencioso que não se expressa em palavras. "O senhor quer levar isso adiante?" perguntou. "Quero entender tudo antes de qualquer passo", respondi. Ele me indicou um detetive particular de confiança. Um homem discreto, de voz baixa, que parecia mais um contador aposentado do que alguém acostumado a lidar com segredos. Chamava-se Dário. Marcamos o encontro em um café no centro, numa manhã cinzenta. "Já investiguei casos piores, senhor", disse ele, folheando as cópias dos documentos. "Mas o padrão aqui é claro. Ela se preparou por tempo demais para deixar rastros por acaso. Quero saber se o homem das fotos ainda está em contato com ela", pedi. Ele assentiu, fez anotações e prometeu me enviar um relatório preliminar em uma semana. Quando saiu, fiquei observando o reflexo da chuva no vidro do café, o som dos talheres, as conversas baixas em volta. Tudo me parecia distante, como se o mundo tivesse seguido e eu ficasse preso em outra dimensão. A do silêncio depois do vendaval. Os dias seguintes foram longos. Eu fingia normalidade. Ia ao trabalho, respondia mensagens, sorria quando alguém falava do tempo. Mas por dentro, algo se movia com precisão cirúrgica. Eu não tinha pressa. O ódio é impaciente, a justiça não. Uma noite, recebi uma mensagem anônima, um número desconhecido, sem foto de perfil. Ela não parou. Está em um hotel na capital, o mesmo homem. Não havia assinatura, apenas isso. Liguei para Dário. Ele confirmou que a fonte era legítima. "Achei o casal", disse. "Ela usa um nome falso. Diz ser viúva." As palavras ficaram reverberando dentro de mim. Viúva. O tipo de mentira que só alguém realmente acostumado a apagar rastros inventaria. Pedi a ele que não a confrontasse, apenas observasse. Eu queria que ela acreditasse que ainda controlava o jogo. Enquanto isso, minha filha voltou a me procurar. "Pai, ouvi dizer que mamãe tentou sacar dinheiro da conta da empresa. O banco bloqueou." "Bloqueou", respondi. "Mas ela ainda não sabe." "E o que vai fazer?" "Esperar", disse. O silêncio agora é o meu advogado. Ela olhou para mim com um misto de dor e admiração. "Você parece outra pessoa." "Não, eu apenas parei de fingir que não vejo." Nos dias seguintes, Dário me mandou o relatório. 64 páginas, detalhes, datas, fotos. Descobriu que ela estava hospedada em um hotel de médio padrão, usando o nome de solteira. Encontrou registros de encontros com o homem, movimentações financeiras e, o mais surpreendente, reuniões discretas com 2 antigos sócios meus. Eles planejavam abrir uma nova empresa no mesmo ramo, usando parte dos contatos e contratos que ela havia copiado dos meus arquivos. Ler aquilo foi como engolir vidro. Mas em vez de raiva, senti calma. Agora eu via o quadro completo. Ela não queria apenas destruir o casamento da filha ou o meu nome. Queria apagar nossa história inteira e reconstruir tudo sobre os escombros, como se nunca tivéssemos existido. Liguei para o advogado naquela mesma noite. "Prepare os documentos. Quero mover uma ação não só de separação, mas de apropriação indevida. E quero tudo registrado. Cada centavo, cada prova." Ele hesitou. "Isso vai ser público, senhor. Vai sair nos jornais." "Então que saia", respondi. Ela começou no altar. Eu termino nos autos. Depois da ligação, fechei todas as luzes da casa e sentei na escuridão. O som da chuva voltou,
leve, quase como no dia do casamento interrompido. O destino tem um senso de ironia cruel. Ele repete a trilha sonora da nossa dor para ver se aprendemos a dançar diferente. Peguei o pendrive e coloquei sobre a mesa. O pequeno objeto metálico brilhava à luz fraca do corredor. Dentro dele estava a prova que havia iniciado tudo. A gravação da criança. O começo e o fim estavam contidos naquele arquivo. E pela primeira vez desde o início, percebi que não precisava mais entender o porquê. Já bastava saber o como. Porque o porquê pertence a quem se perde, mas o como pertence a quem sobrevive. E eu, finalmente, estava aprendendo a sobreviver. E eu, finalmente, estava aprendendo a sobreviver. Não no sentido físico, mas no mais silencioso dos significados. O de continuar existindo depois que o amor morre e o respeito apodrece. Sobreviver, às vezes, é aceitar que a ruína também pode ser uma forma de libertação. Dário manteve contato diário. Cada nova informação vinha como uma lasca arrancada da vida que eu achava que tinha. As reuniões secretas entre ela e meus antigos sócios começaram meses antes do casamento da nossa filha. Os registros mostravam trocas de e-mails, propostas de contratos, reuniões em cafés discretos. Tudo construído com calma e estratégia. Era evidente que ela não estava apenas fugindo de mim, mas tentando apagar minha presença de dentro do próprio negócio que eu havia criado do zero. O golpe era engenhoso. Ela pretendia se declarar vítima de manipulação emocional e alegar que eu havia usado as finanças da empresa para fins pessoais. Em paralelo, com a ajuda dos ex-sócios, abriria uma nova sociedade em nome deles, usando parte da base de clientes que ainda estava sob nosso registro. Assim, enquanto eu lidava com o escândalo familiar, ela emergiria como a mulher forte que reconstruiu a própria vida depois de anos de opressão conjugal. O discurso estava pronto. O detetive encontrou até o rascunho de uma entrevista que ela planejava dar a um portal de comportamento. O texto começava com: "Demorou 30 anos para eu perceber que amor e aprisionamento podem usar a mesma roupa." Li aquilo em silêncio, sem raiva, sem espanto. O ódio exige surpresa, e eu já não tinha mais nenhuma. Eu apenas compreendia. Compreendia como, por tanto tempo, ela transformou a narrativa da própria vitimização em arma. O que ela não sabia é que eu também tinha aprendido a contar histórias, mas as minhas vinham com provas, não com lágrimas. Enquanto ela encenava a libertação, eu construía o contragolpe. Reuni todas as pastas, áudios, transações, fotos e registros bancários. Pedi ao advogado que os organizasse em ordem cronológica. Quero que cada linha conte o que ela fez, sem que eu precise dizer uma palavra. Ele entendeu. No 7º dia desde o início da investigação, Dário me ligou à noite. Ela marcou uma viagem. Vai para o litoral amanhã. O homem das fotos vai junto. Deixe que vá, respondi. Mas no fundo, algo em mim se acendeu. Aquilo não era uma simples fuga. Era o ensaio do recomeço. Ela pretendia usar o mesmo lugar onde um dia celebramos nosso aniversário de 20 anos de casamento. Era simbólico e cruel. Na manhã seguinte, entrei no carro e dirigi sem avisar ninguém. 3 horas de estrada e pensamentos em espiral. Quando cheguei, o céu estava nublado e o mar, calmo. A paisagem perfeita para quem quer fingir que a culpa pode ser lavada com sal. Estacionei a uma quadra do hotel e esperei. Dário me mantinha atualizado por mensagens. Chegaram, estão no quarto 304. Eu respondi apenas: observe, não interfira. À noite sentei no carro diante do mar, observando as ondas quebrarem na areia. E foi ali, naquela imobilidade, que percebi algo que doeu mais do que tudo. Eu ainda sentia pena dela. Não porque merecesse perdão, mas porque percebi o tamanho do vazio que precisava carregar para se destruir tanto. No dia seguinte, voltei para casa. Enviei ao advogado o relatório final de Dário.
O documento incluía fotos, datas, vídeos de segurança e áudios de conversas entre ela e o homem. Tudo legalmente coletado. Era a prova de que a traição não era apenas moral, mas também financeira e jurídica. É o suficiente, disse o advogado. Quando tornarmos isso público, o nome dela estará arruinado. Não quero manchetes, respondi. Quero consequências. E elas vieram, uma por uma. O bloqueio judicial impediu que ela movimentasse qualquer conta vinculada à empresa. O pedido de separação foi protocolado com anexo de provas. E o mais devastador, os ex-sócios, percebendo que estavam sendo monitorados, recuaram. Cada um enviou cartas formais declarando que havia sido mal orientado. A estrutura que ela montara começou a rachar sem que eu precisasse tocar em nada. Foi aí que começaram as ligações. Primeiro números desconhecidos. Depois, mensagens curtas. Precisamos conversar. Você não entende. Eu posso explicar. Eu não respondi a nenhuma. 3 dias depois, ela apareceu na minha porta. O mesmo rosto, o mesmo perfume. Mas os olhos já não pertenciam à mesma mulher. Eram olhos de quem finalmente entendeu que o palco tinha ruído. Você me investigou? Perguntou sem fôlego, como se corresse há horas. Eu apenas olhei o que sempre esteve na minha frente. Respondi. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor da voz. Você acha que é melhor do que eu? Não. Só aprendi a não ser cego. Por um instante, o silêncio entre nós foi quase piedoso. Ela olhou ao redor, como quem percebe que a própria casa já não a reconhece. Você não sabe o que é ser esquecida, disse. Todo dia acordar e perceber que ninguém te vê mais. E destruir quem te via era a solução? Perguntei. Ela chorou. Pela primeira vez o choro parecia real. Mas era tarde demais. Eu a deixei ali, na varanda, e entrei. Do corredor, ouvi o som do carro ligando e se afastando. No dia seguinte, o advogado me informou que ela havia tentado sacar dinheiro de uma conta antiga, mas o bloqueio já estava ativo. Ela está desesperada, disse. Mandou uma mensagem para o juiz dizendo que o senhor está tentando arruiná-la. Sorri sem humor. Ela ainda acha que pode controlar a narrativa. A conspiração finalmente estava completa e, ironicamente, era ela quem agora estava presa nela. À noite voltei a ouvir as gravações no pendrive. A voz da menina dizendo, isso é mentira e eu posso provar, soava diferente agora. Não era apenas inocência, era destino. Aquela frase tinha desencadeado uma linha de eventos que, de um modo cruel e necessário, devolvera a verdade ao lugar de onde nunca devia ter saído. Fechei o laptop, sentei-me no escuro e percebi que o fim ainda não havia chegado. A ruína dela era apenas o prelúdio, faltava a queda. E quando ela viesse, eu estaria em silêncio, exatamente como estive no altar, porque o silêncio, eu descobri, é o som mais alto da justiça. O silêncio, eu descobri, é o som mais alto da justiça. E foi com ele que eu assisti o mundo começar a girar contra ela. Nenhum grito, nenhuma vingança explícita. Só fatos, documentos e a inevitável erosão de uma reputação construída sobre areia. A ruína dela começou devagar, como rachaduras em uma parede que parece firme, até que um pedaço cai e revela o vazio por trás. Naquela semana, o processo se tornou público. O jornal local publicou uma matéria discreta, sem fotos, mas com nomes completos. Empresária investigada por desvio de ativos e falsificação de documentos. O texto mencionava a empresa, os sócios e, de forma neutra, o envolvimento em um escândalo familiar recente. Bastou isso. As pessoas completam o resto sozinhas. O telefone tocou sem parar. Alguns clientes antigos queriam entender se a empresa ainda existia. Outros apenas buscavam confirmar o boato. Eu respondia a todos com a mesma frase: estamos sob nova gestão. E era verdade, porque, pela primeira vez em décadas, eu estava no controle. Do outro lado, ela tentava reagir.
Criei o hábito de verificar o noticiário pela manhã e percebi como, pouco a pouco, seu discurso público mudava. Primeiro, ela negou tudo. Depois, se fez de vítima, dizendo que eu a havia manipulado por anos. Mas ninguém acreditava. A narrativa da mulher traída havia se esgotado no altar. Agora ela era apenas a mulher que mentiu. O homem das fotos desapareceu. Dário o localizou 2 vezes, depois perdeu o rastro. As contas conjuntas bloqueadas, os antigos sócios fugindo do escândalo, os amigos mudando de calçada. O isolamento dela era inevitável. Certa tarde, recebi uma ligação da minha filha. A voz dela estava mais firme do que em semanas. Pai, ela foi até meu trabalho, quis me ver. E você? Eu deixei. Ela parecia vazia. Disse que queria pedir perdão, mas o jeito que falou parecia mais um ensaio do que arrependimento. E o que você respondeu? Que não precisava me perdoar, porque não restava nada para perdoar. Só o passado. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando imaginar o rosto da mulher que um dia eu amei, agora reduzida a fragmentos de desculpas e gestos ensaiados. Nos dias seguintes, ela tentou me encontrar também. Deixou flores na portaria, bilhetes manuscritos. Um deles dizia: "Você venceu, mas perdeu comigo." Sorri. Ela ainda não entendia que não havia mais comigo. O que tínhamos morrera antes mesmo do escândalo, e agora só restava o corpo insepulto do que fomos. Enquanto isso, o processo avançava. As provas reunidas por Dário e pelo advogado se tornaram incontestáveis. A juíza, uma mulher firme, de voz pausada, leu em audiência trechos das gravações e trechos de mensagens que provavam a intenção deliberada de fraude. Ela, presente, manteve a cabeça erguida até o fim, como quem ainda acredita que o orgulho é escudo. Mas quando a juíza proferiu as palavras "declara-se procedente a ação", a máscara que ela tanto defendia finalmente começou a trincar. Eu não me levantei, não a olhei. Apenas assinei o que precisava e saí. Do lado de fora do tribunal, jornalistas esperavam, mas ninguém me reconheceu. O foco das câmeras era ela, cabelos desfeitos, olhar vazio, fingindo calma enquanto o mundo desmoronava em volta. No caminho de volta senti um misto de paz e cansaço. Era estranho perceber que a justiça, quando enfim chega, não traz satisfação, mas silêncio. Um silêncio pesado, quase cerimonial. 2 semanas depois, ela me mandou uma última mensagem. "Você destruiu tudo." Eu li e apaguei. O tudo dela era apenas o reflexo do que ela tentou construir sobre mim. E ruínas só pertencem a quem as ergue. O jornal publicou uma segunda matéria. Empresária renuncia à participação societária após sentença judicial. Nenhuma foto, nenhum destaque. Assim terminam as tragédias modernas, não em explosões, mas em notas de rodapé. Aos poucos percebi como a cidade começou a esquecer. E o esquecimento, para quem vive de atenção, é a pior forma de morte. Minha filha, aos poucos, se recuperava. Voltou a sorrir. Às vezes ela ainda me perguntava se eu acreditava que a mãe tinha consciência do que fez. Eu respondia sempre da mesma forma. Ela acreditava que era mais esperta que a dor. Ninguém é. Uma noite, voltei a assistir à gravação original. A voz da menina no altar. O caos. O momento em que tudo se partiu. E percebi que aquele instante não era o fim de uma história, mas o início da verdade. A criança não tinha apenas desmascarado uma mentira. Ela havia exposto uma vida inteira, construída sobre ilusões. Fechei o computador e caminhei até a varanda. A lua estava cheia. O ar quieto. O tipo de noite que pede reflexão, não revanche. Foi ali, encostado no corrimão frio, que finalmente entendi o que meu pai dizia quando eu era jovem. A vergonha tem um som próprio. É o som do mundo se afastando de quem mentiu.
E era exatamente esse som que eu ouvia. Não da minha casa, mas do lado de fora, onde ela agora vivia sozinha, com os ecos do próprio nome. No dia seguinte, Dário me enviou uma última mensagem. Ela deixou a cidade. Não perguntou para onde, não disse com quem. Apenas foi. Apaguei o número dele, agradeci mentalmente e fechei mais um capítulo dentro de mim. A guerra tinha acabado e não havia vencedores, só sobreviventes. Mas no fundo eu sabia, ainda faltava algo. A exposição pública, a justiça, as perdas, nada disso encerrava de verdade uma história. O que encerrava era o momento em que se aprende a viver sem olhar para trás. E eu ainda não tinha aprendido isso. A arte de não olhar para trás. A cada amanhecer, mesmo depois do processo concluído, eu me via preso às mesmas lembranças. O som do altar se calando, a voz da criança, o olhar de desespero da minha filha e, acima de tudo, o silêncio da mulher que eu achava conhecer. A justiça havia sido feita, mas a paz ainda não tinha chegado. Porque paz não é algo que um juiz concede, é algo que se aprende a merecer. Os dias passaram lentos e a casa começou a mudar de cheiro. As janelas ficaram abertas o tempo todo, como se o vento pudesse carregar embora o passado impregnado nas cortinas. As flores do jardim, que por semanas eu deixara morrer, começaram a florir de novo, sem que eu fizesse nada. A vida tem esse talento discreto de renascer quando a gente não está olhando. Minha filha vinha aos poucos. No começo, só para buscar caixas e roupas que ainda estavam ali. Depois para tomar café, trocar algumas palavras. Era estranho reencontrá-la. Não como filha apenas, mas como mulher ferida, tentando reconstruir a própria identidade depois da traição de quem mais deveria tê-la protegido. Numa dessas manhãs, ela me disse: "Pai, nunca pensei que fosse possível amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo." "É possível", respondi. "E é isso que torna o perdão tão difícil. Porque ele não começa quando o outro pede. Começa quando a gente entende que a dor também é um tipo de herança." Ela ficou em silêncio. Havia algo diferente nela. Uma calma que eu nunca tinha visto. Talvez o sofrimento tenha esse dom perverso de revelar quem realmente somos. Com o tempo, começamos a sair juntos de novo. Pequenas coisas, uma caminhada, um almoço fora, uma ida ao cemitério para visitar a lápide da mãe dela, onde ela deixou flores sem dizer nada. Ficamos lá por um tempo, lado a lado, olhando o nome gravado na pedra fria. "Você acha que ela se arrependeu?" perguntou depois de um longo silêncio. "Arrependimento é luxo de quem ainda acredita que há tempo", respondi. Ela passou da linha onde o tempo se importa. A frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas ela apenas assentiu. A verdade às vezes dói menos do que o consolo. Na semana seguinte, o advogado me ligou. O processo foi encerrado oficialmente. Todos os bens e contas foram revertidos ao seu nome. O juiz indeferiu qualquer pedido de recurso. É definitivo. A notícia veio sem alívio. Eu apenas agradeci e desliguei. A justiça legal estava completa, mas a emocional ainda parecia distante. Há coisas que o direito resolve no papel, mas não no coração. Certa noite, recebi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia. Minha esposa e nossa filha, em um aniversário antigo, rindo. Atrás, uma frase escrita à mão. Nem toda mentira nasce por maldade. Algumas nascem por medo. Nenhuma assinatura. Eu reconheci a letra dela. Sentei-me e fiquei olhando para a foto por longos minutos. Pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Apenas uma tristeza tranquila, do tipo que não grita, só se acomoda no peito. Talvez ela ainda estivesse viva em algum lugar tentando reescrever sua história. Talvez tivesse entendido tarde demais o que destruiu. Mas isso já não me pertencia. Dias depois, decidi fazer algo que vinha adiando. Visitei minha sobrinha.
A menina que, sem saber, havia salvado todos nós. Ela cresceu rápido nesses meses. Quando me viu, correu e me abraçou como se nada tivesse mudado. Tio, eu tô feliz que tudo acabou, disse sorrindo. Acabou sim, respondi. Mas o que você fez nunca vai acabar. Você deu voz à verdade quando ninguém mais tinha coragem. Ela riu, meio sem entender, e me mostrou um desenho. Era a igreja, o altar e 4 figuras. Eu, minha filha, ela e um coração grande acima de nós. Desenhei o dia que tudo começou de novo, disse. Aquilo me desmontou mais do que qualquer sentença judicial. Entendi ali que o fim não tinha acontecido no tribunal, nem no escândalo. O fim real e o início estavam naquele gesto infantil de quem ainda acreditava que a verdade podia consertar o que a mentira destrói. Voltei para casa com o desenho nas mãos. Coloquei-o numa moldura simples e pendurei no escritório, ao lado das plantas que voltavam a crescer. Era como uma lembrança constante de que o recomeço não vem com aplausos, mas com pequenos silêncios novos. Minha filha veio jantar naquela noite. Cozinhamos juntos, algo que nunca fazíamos. Entre risadas tímidas e lembranças que aos poucos deixavam de doer, percebi que a vida estava voltando a ser apenas vida, sem enredos, sem escândalos, sem segredos. Quando ela foi embora, sentei na varanda e olhei o céu. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de chuva distante. E então percebi. Eu não pensava mais nela. Nem na mulher que mentiu, nem na esposa que me traiu, nem na pessoa que destruiu nossa casa. Pensava apenas em mim, na paz que começa quando a gente para de esperar que alguém devolva o que nunca soube oferecer. A justiça tinha sido feita, não a dos tribunais, mas a da alma. Aquela que não precisa de testemunhas porque acontece dentro, no lugar onde o silêncio pesa mais que qualquer palavra. E foi ali, naquela noite comum, que eu entendi. Sobreviver é uma forma de amor. Não por quem nos feriu, mas por quem ainda pode nos ouvir. Mesmo que seja só a nossa própria consciência. Sobreviver é uma forma de amor. Não o amor romântico nem o familiar, mas aquele que nasce da necessidade de continuar existindo depois que tudo se quebrou. Foi isso que aprendi quando a poeira finalmente assentou e percebi que não havia mais nada para reconstruir, apenas a mim mesmo. Os meses seguintes foram de silêncio. Um silêncio diferente, que já não doía. A casa parecia outra. A cada manhã, a luz entrava pelas janelas de forma mais suave, como se o próprio dia entendesse que eu não precisava mais de alardes. As paredes, antes cheias de retratos que contavam uma história que não existia mais, foram ficando vazias. Aos poucos, substituí fotos por quadros simples. Paisagens, mares calmos, uma ponte antiga. Era como se eu quisesse lembrar a mim mesmo que o mundo ainda podia ser bonito, mesmo depois de tanta devastação. Comecei a caminhar cedo. O mesmo caminho todos os dias. A rua estreita, as árvores que se inclinavam sobre a calçada. O velho homem da padaria que sempre me cumprimentava como se soubesse que eu estava reaprendendo a viver. Havia algo de reconfortante na rotina. O simples ato de existir sem pressa, sem precisar explicar nada a ninguém. Minha filha vinha com frequência agora. Falávamos pouco sobre o passado, quase nada sobre a mãe dela. Era como um acordo silencioso. A dor, quando nomeada, voltava a respirar. E nós dois já tínhamos aprendido que algumas feridas só cicatrizam quando deixamos de cutucar. Um dia, ela me trouxe um envelope. Dentro, uma carta do juiz confirmando a conclusão definitiva de todos os trâmites. Divórcio homologado, partilha encerrada, todos os direitos restituídos. Eu li devagar, até o fim, e deixei o papel sobre a mesa. Ela observava, esperando alguma reação. Acabou de verdade, pai, disse. Acabou faz tempo, respondi. A justiça só chegou atrasada. Ela sorriu com um cansaço terno. E agora, o que vai fazer? Viver, só isso, e talvez um dia esquecer.
Ela me abraçou e foi o abraço mais simples, mais puro, mais humano que já trocamos. Não havia pena nem culpa, apenas amor, o tipo que sobrevive às ruínas. Nessa mesma noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e pensei em tudo o que tinha ficado para trás. Lembrei da menina, minha sobrinha, e do momento em que ela, com voz trêmula, salvou uma família inteira. Lembrei da igreja, do barulho do salto da minha esposa no altar, das palavras que congelaram o tempo. E percebi que, de certo modo, todos nós continuávamos lá, de pé naquele altar invisível da memória, tentando dizer sim outra vez. Não a alguém, mas à vida. A notícia sobre ela chegou por acaso, semanas depois. Um antigo amigo me ligou dizendo que a vira em outra cidade, trabalhando como atendente em uma loja pequena. Disse que parecia diferente, mais magra, mais velha, mais serena. Agradeci a informação e desliguei. Não senti nada, nenhum desejo de reencontro, nenhuma raiva. Só uma constatação calma. Ela ainda existia, mas não dentro de mim. Nos dias seguintes comecei a escrever. Não memórias, não confissões, apenas fragmentos, pensamentos soltos, lembranças transformadas em frases. Era uma forma de esvaziar a cabeça e preencher o tempo. Escrevia sobre o som da chuva, o cheiro do café, a maneira como o sol muda de cor no fim da tarde. Coisas pequenas, coisas reais. Um sábado, decidi viajar. Sem destino certo, apenas segui a estrada até o mar. O mesmo mar que um dia testemunhou minha ingenuidade, agora parecia outro, mais maduro, talvez mais honesto. Caminhei pela areia com os sapatos na mão, sentindo o vento frio e o som das ondas quebrando como um relógio paciente. Parei diante da água e fiquei ali, olhando o horizonte. Pensei em como tudo começou com uma mentira dita num altar e terminou ali, com o silêncio das ondas. Talvez fosse isso o que chamam de círculo completo. A vida devolvendo o equilíbrio à sua maneira, sem pedir licença, sem pedir desculpas. Naquela noite, fiquei hospedado em uma pousada simples. O quarto cheirava a madeira antiga e maresia. Sobre a mesa havia um pequeno vaso com flores amarelas. Peguei uma delas e coloquei sobre o criado mudo. Ao lado, deixei o desenho da minha sobrinha. Aquele com o coração sobre as 4 figuras. Nunca consegui guardá-lo em uma gaveta. Era o meu lembrete de que a inocência, às vezes, é o último refúgio da verdade. Adormeci ouvindo o barulho do mar e acordei antes do amanhecer. A primeira luz do dia entrou pela janela e tocou o chão devagar, como se pedisse permissão. Levantei, abri a janela e respirei fundo. O ar tinha gosto de recomeço. Peguei o celular, olhei a tela por alguns segundos e o desliguei. Nenhuma notificação, nenhuma lembrança digital. Apenas o agora. Antes de sair, deixei um bilhete no quarto para o próximo hóspede, sem assinatura. Às vezes, perder tudo é o único jeito de voltar a ser alguém. Voltei para casa dias depois, leve. As janelas ainda abertas, as plantas vivas, o silêncio me recebendo como um velho amigo. Fui até o escritório e olhei o quadro da menina mais uma vez. Toquei o vidro da moldura e sorri. A história tinha terminado. E pela primeira vez em muitos anos, eu também.